Então, pessoal, começando. O capítulo que começa a descrever o sistema do movimento do Sol e das luminárias, que é o Sol e a Lua, está no capítulo 70 dessa versão aqui. Vocês podem ver que aqui está tudo marcadinho em verdinho, as quantidades que eu fui transferindo para o Excel. Na versão que está no computador, é no capítulo 72. Então eu vou dar uma introdução, lendo para vocês se localizarem. Aqui nessa versão está na página 118 e na versão que está no computador está na página 29. Então essa versão do livro de Enoque que está no computador é de Nelson Marins. Ela data do dia 10 de 8 de 2016. Ela é uma edição revisada e corrigida. Então, como essa daqui é a mais popular, vamos dizer assim, então eu vou estar fazendo vocês se dirigirem para essa versão aqui. E nem todo mundo vai ter a versão essa do livro aqui, tá? Se alguém tiver, acompanha por ela. Então vamos lá. Aqui está escrito assim: o livro do curso das luminárias, capítulo 72, página 29, voltando. O livro do curso das luminárias dos céus, de acordo com as suas respectivas classes, seus respectivos poderes e seus respectivos períodos, seus respectivos nomes, os lugares onde elas começam, seu progresso e seus respectivos meses, que Uriel, o santo anjo que estava comigo, explicou-me, aquele que as administra. Toda a conta delas de acordo com o exato ano do mundo para sempre, até que um novo trabalho seja efetuado, o qual será eterno. Então vocês vejam aqui que Deus está revelando para Enoque, através do anjo Uriel, a questão dos poderes, os períodos e os seus nomes, as luminárias, as classes, o progresso, os meses e assim por diante. E que este trabalho, que é o trabalho feito no céu, todo o movimento celeste, está determinado até um tempo onde haja uma nova mudança, que será o novo céus e nova terra que o Senhor trará com a sua vinda. Então, a partir daí, começa a descrição das proporções e das luminárias. Então, para adaptar o que está escrito com o que de fato nós vemos no céu, nós precisamos encontrar a relação daquilo que ele chama de portões, por exemplo, nessa tradução aqui fala portas, com o que de fato nós vemos no céu. Então eu vou continuar lendo aqui para poder continuar a explicação. Esta é a primeira lei das luminárias, o Sol. A luz do Sol levanta-se nas portas do céu do Oriente, que para nós é o leste, e desce nas portas do Ocidente, que é o oeste. Eu vi 6 portões onde o Sol sai e 6 portões onde o Sol se põe. Então o que são portões? Portões são, você olhando para o horizonte, você vê que está aberto o horizonte para o Sol se levantar. Então ele chama de portões. O que é porta? Aquilo que você entra e que você sai. Então o Sol está escondido abaixo da superfície da Terra, através do seu plano de visualização, você tem o Sol levantado, depois ele se dirige e se põe do outro lado. Então, esses são portões. Então, ele disse que viu 6 portões. E também os portões da Lua. Verso 6. Em cujos portões também a Lua nasce e se põe. No caso da Lua, nós temos a noite, como está escrito. O Sol foi feito como luminária do dia e a Lua da noite. Eu vi os condutores das estrelas entre aqueles que precedem nas 6 portões estão no nascente e 6 no poente do Sol. Então, à medida que acontece essa revolução do céu de um lado para o outro, nós temos também o acompanhamento das estrelas durante a noite. Também tem as estrelas durante o dia, que está junto com o Sol, obviamente. Só que nós não vemos. Então, aquela observação das estrelas que nós estamos acostumados são aquelas que acontecem à noite quando o Sol se põe. Todos estes, respectivamente, um depois do outro, estão em nível. E numerosas janelas estão ao lado direito e ao lado esquerdo. Então, se você olhar, aqui à minha frente está o sul, né? As minhas costas estão o norte. Então, se eu me virar aqui, a minha esquerda vai estar o poente e a minha direita vai estar o nascente. Então, ele está falando que vem desde o lado direito até o lado esquerdo, ou seja, desde o leste até o oeste, ou desde o nascente até o poente. Então a primeira porta, né, que ele vai descrever agora, é a porta da luminária do Sol.
Então vamos lá, verso 9. Primeiro avança aquela grande luminária, a qual é chamada Sol, cuja órbita é a órbita do céu. Toda ela está repleta com esplêndido e flamejante fogo. A sua carruagem, onde ela acende o vento sopra. O Sol se põe no céu e retornando pelo norte para seguir em direção ao leste. Então nessa tradução aqui no verso 9, está sendo feita essa descrição aqui. Ok? Vamos ler aqui no verso 9 dessa descrição, nessa versão aqui, porque parece que está um pouquinho mais curta. Né? Deixa eu só ver aqui onde está nessa versão que eu me baseei o cálculo. No verso 7 lá, né, fala eu vi os condutores das estrelas, né? E depois fala do primeiro avança com grande luminária, qual é chamada Sol. A carruagem onde ela acende, o vento sopra. Aqui é o verso 10 e aqui é o verso 9. Então tem uma diferença, né? Já tem a diferença de 2 capítulos na contagem desse para esse. E aqui tem uma diferença de um versículo. Aqui o verso 9 está escrito assim: é assim em seu curso que se anuncia o primeiro mês. Então, nós temos aí que prestar atenção nesses detalhes das diferenças. Mas vamos ver a parte que ele começa a descrever o quarto portão. Veja bem, ele começa a descrever pelo quarto portão. Isso dá uma ideia de que talvez o Enoque tenha recebido essa revelação exatamente nessa época, tá? Porque o certo seria começar pelo primeiro. Então no verso 14 daqui do PDF é o verso 11 da minha leitura. Ok? Então vamos lá. O sol se põe no céu e retornando pelo norte para seguir em direção ao leste, e conduzindo assim, enquanto entra por aquele portão e ilumina a face do céu. Da mesma maneira, ele sai no primeiro mês, pelo grande portão. Ele sai através do quarto daqueles 6 portões que está ao nascente do sol. E no quarto portão, através do qual o sol com a lua prossegue. A primeira parte dele, né, lá existem 12 janelas abertas, das quais sai uma chama quando elas estão abertas em seus próprios períodos. Então nós já vimos aqui, né, que ele começa pelo quarto, mas ele está falando aqui, né, do primeiro mês. Então o primeiro mês, pelo calendário que eu fui colocando aqui, ao quarto portão e o primeiro mês, no caso do calendário judaico, é o mês de Tamuz. No nosso caso, né, o mês de Tamuz corresponde a mais ou menos o mês de julho. Então vocês já percebam que existem esses detalhes, né, de sincronia. A quarta porta corresponde ao primeiro mês desse calendário, que corresponde ao mês de Tamuz, do calendário judaico, e que corresponde ao mês de julho do nosso calendário. Então todas essas são sincronias que nós temos que acertar. Então na planilha que eu vou mostrar, está em colorido as portas, né? Então a primeira porta vai ser chamada o primeiro mês. Por que a porta é o primeiro mês? Porque ela é composta de 31 ou 30 dias. Todas as portas. Então, a primeira porta tem 31 dias. Só que eu só coloquei a primeira, a segunda e a terceira, antes da quarta, depois que eu fui lendo lá no final do livro que ele tratava, porque ele começou pela quarta. Aí eu transferi o bloco no Excel das colunas na posição certa. Mas ele de fato começava pela quarta. Voltando aqui. A primeira porta é o primeiro mês, que lá na frente ele vai falar que tem 31 dias. A segunda porta, segundo mês, 30 dias. A terceira porta, terceiro mês, 31 dias. Quarta porta, quarto mês, 30 dias. Quinta porta, quinto mês, 30 dias. Sexta porta, sexto mês, 30 dias. Sexta porta, sétimo mês, 31 dias. Aí, veja só, não vai ter a sétima, a oitava até a 12ª, vai começar a regredir.
Por quê? Porque existe um movimento circular. Então, depois que você completa metade do círculo, na posição você começa a perceber, né, como se fosse uma espécie de retrocesso, né? Você chega a um determinado ponto e você começa a perceber uma espécie de retrocesso nas portas. Então, eu vou também explicar isso com detalhe. Então, começa a regredir. Então, sexta porta, novamente repete, que vai corresponder ao sétimo mês. Quinta porta, oitavo mês. Quarta porta, nono mês. Terceira porta, 10º mês. Segunda porta, 11º mês. E primeira porta, 12º mês. Então significa que existe uma rotação até 6 e depois, chegou na sexta, começa a diminuir para a primeira. Então, 6 para ir e 6 para voltar. Então, existe uma equivalência dessa sexta, né? Com essa posição sexta, quinta, quinta, quarta, quarta, terceira, terceira, segunda, segunda, primeira. Ok? Nessa rotação que nós estamos fazendo aí. Então, vamos lá. Aí, para frente, ele vai descrever, né, outras proporções. Né? Então, vamos continuar aqui para a gente ter uma ideia. No verso 14, diz assim. Verso 13. Ele sai através do quarto daqueles 6 portões que estão ao nascente do sol. E no quarto portão, através do qual o sol com a lua prosseguem na primeira parte dele. Lá existem 12 janelas abertas, das quais uma chama sai quando elas estão abertas em seus períodos. Desculpa. Quando o sol se levanta no céu, ele sai através desse quarto portão por 3 dias. E pelo quarto portão, o oeste do céu no nível em que ele descende. Né? Ele desce também por esse quarto portão. Durante aquele período, o dia é prolongado durante o dia e a noite encurtado durante a noite por 30 dias. Então a proporção entre dia e noite não é igual. Então no quarto portão eu marquei aqui. Um dia tem 10 partes e uma noite tem 8 partes. Em todos os portões nós vamos ter 18 partes para cada dia. Certo? Então cada dia do ano tem 18 partes, que está subdividido em noite e dia. Sendo para o quarto portão 8 partes para a noite e 10 partes para o dia. Ou seja, 10 partes para o dia e 8 para a noite. Vamos sempre começar do dia para a noite. Agora eu vou dar as proporções que vão se seguir nas demais portas. Por exemplo, a primeira porta, né, que eu chamei de primeiro mês, que não é o primeiro mês do livro, ela tem um dia formado de 7 partes para o dia e 11 partes para a noite. 7 mais 11, 18. Então, durante essa primeira porta, que são de 31 dias, começa a primavera para o primeiro mês. Não estou me referindo ao quarto mês do livro. Eu estou começando pela primeira porta, que ele só vai falar mais para frente. Na segunda porta, nós temos 30 dias. E um dia tem 8 partes e uma noite 10 partes, que dá 18 novamente. Na terceira porta, nós temos um dia com 9 partes e uma noite com 11 partes. E na quarta porta, que é por essa que ele está começando, nós temos um dia com 10 partes e uma noite com 8 partes. Ok? Então, eu coloquei na sequência a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Ele está começando a descrever a quarta. Então, já coloquei a sequência em ordem, que ele só vai falar da terceira, né, segunda e primeira, né, lá para frente, quando ele estiver já concluindo o calendário. Explicar. Então, eu já colocando aqui, eu vou colocar na tela, né, para vocês entenderem aí
essa explicação. Então, vamos fazer uma pequena revisão para as pessoas que não entenderam. O ano está dividido em 12 portas, que são os 12 meses. Só que a contagem para Enoque é feita de 1 até 6 e de 6 até 1, certo? Sendo que o 6 se repete. Cada porta é composto por um mês de 31 ou 30 dias, né? Sendo a primeira porta 31, a segunda 30, a terceira 31, a quarta 30, a quinta 30, a sexta 30, a sexta novamente 30, agora a outra sexta, né, que está regredindo, 31, quinta porta, que é o sétimo mês, 30, a quarta porta regredindo, 31, a terceira porta 30, a segunda porta 30 e a primeira porta 30. Então vejam só para concluir, entre a primeira porta que está indo, ela tem 31 dias. A primeira porta que está voltando, ela tem 30 dias. A segunda porta que está indo, ela tem 30 dias. A segunda porta que está voltando também tem 30 dias, né? Só que a primeira, entre a primeira da ida e a primeira da volta, tem uma diferença de um dia. Então dá 31 para a ida e 30 para a volta. A terceira porta da ida tem 31, a terceira porta da volta tem 30 dias. A quarta porta tem 30 e a quarta porta da volta tem 31. A quinta porta da ida tem 30 e a quinta porta da volta também tem 30. Só que a sexta porta, que é aquela que encontra, digamos que o Sol, aqui está a Terra no centro, o Sol faz essa revolução. Quando ele termina na sexta, ele vai começar a regredir, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok? Entendido? Então, entre a sexta aqui, que ele terminou, e a sexta que ele vai começar a regredir, a diferença aqui entre as duas portas é de um dia. Então, na ida, tem 6, aliás, tem 31 dias, e a sexta porta da volta tem 30 dias. Então, a primeira tarefa era descobrir o que eram portas. Então, a primeira tarefa foi cumprida, que é equiparar as portas aos meses. Sendo nossa contagem de 1 a 12, a contagem de Enoque é de 1 a 6, depois repete 6 até o 1 novamente. Por que feito essa sincronia? Por causa do número de dias. O número de dias nas traduções continua sendo dias, com 24 horas. Dia e noite continua sendo dia e noite, normal. Só que as proporções, a parte do dia e a parte da noite, são diferentes. Isso a gente já sabe. Porque a gente sabe que no verão os dias são mais longos. No inverno as noites são mais longas e os dias mais curtos. Então essa é a proporção de diferença que nós temos. Eu me lembro que quando eu morava lá no Nordeste, sempre o sol entrava pela minha janela e tinha uma altura em que eu via começar a brilhar o sol e eu acordava, porque refletia na parede, refletia nos meus olhos. Então, dependendo da época do ano, aquela luz inclinada refletia numa altura da parede. Então eu percebia quando os dias eram mais longos e os dias eram mais curtos. E a própria sensação que a gente tem de dia mais longo e mais curto, que são as proporções. Essas proporções, no livro de Enoque, ele chama de partes. Então, cada dia tem 18 partes. Então você pode fazer uma conta simples, né, de 24 por 18, para saber quantas horas corresponde cada uma das partes. Porque nós temos o calendário solar e o calendário lunar, que vai ter uma pequena diferença. Então, uma parte corresponde a 1,3333, que é 1 mais 1/3 de hora. Ok? Se você dividir por 24 por 18, você vai ter 1 mais 1/3 de hora. Ok? Isso para o ano solar. Então nós estamos falando de portas do Sol. Nós vamos montar um calendário solar, baseado no livro de Enoque, um calendário lunar, também baseado no livro de Enoque. O calendário solar vai ter 364 dias e o calendário lunar vai ter 354. Por enquanto estamos só com o calendário solar. Então eu espero que eu esteja sendo claro. Quando eu falo alguma coisa que eu
troco as palavras, depois eu repito com a palavra certa, para não haver confusão. Então, estamos aqui fazendo esse primeiro vídeo, espero que vocês gostem da minha explicação e as telas eu vou colocando aqui. Vou editar isso aí para vocês, tá certo? Muito obrigado, vamos para o próximo vídeo.